Aqui nós temos uma lista enorme de todos os relatórios de crescimento. Então nós temos aqui primeiro o relatório de análise de inventário atual. Esse relatório vai me mostrar qual é o seu estoque. Quando que você deve gerar esse relatório? No final do mês, quando você fizer uma contagem física, você realmente checar essas informações, confrontar essas informações, para ver se esse número está fechando. Se não estiver fechando, é hora realmente de buscar o que aconteceu. Pode ter sido uma morte que você esqueceu de lançar, pode ser uma venda que esqueceu de lançar, e assim por diante. Mas, assim, o que é o essencial? É você realmente descobrir o que houve. Por que esse número não confere? Esse inventário atual não confere com o que tem na granja. E se nunca fazer inventário, realmente buscar a forma de solucionar e descobrir realmente o que houve. Aqui no análise de inventário atual, eu vou informar a data atual ou a data do dia que você quiser. Aqui, por exemplo, eu coloquei 709, que foi o dia 30 de setembro, que é onde realmente eu estou fazendo um corte, onde vou fazer a contagem da granja, vou fazer uma análise de estoque. Então, eu preciso prestar conta da movimentação do mês e o que tem de estoque no final do mês. Então, é nesse momento que eu vou gerar este relatório. Então, aqui eu tenho quatro opções. Eu tenho a opção de simplesmente executar o relatório. Eu tenho a opção de executar o relatório e imprimir. E eu tenho a opção de executar o relatório, imprimir e apagar. Ou seja, eu tenho uma reunião, eu preciso levar alguns relatórios impressos. Eu posso simplesmente vir aqui, pedir para executar o relatório. Quando eu voltar, por exemplo, fui para o almoço. Quando eu volto do almoço, essa reunião é logo após no período da tarde. Eu simplesmente vou pegar os relatórios e o programa já executou para mim o relatório, já imprimiu e já apagou. Basta eu pegar na impressora e ir para a minha reunião. E você tem a outra opção aqui, você precisa de mais cópias para levar para essa reunião. Então você vai nesse Print Options. Então você vem aqui e você vai informar o número de cópias. Então se você quer 10 cópias, vem aqui, coloca 10 cópias desse relatório e você marca que quer apagar o relatório após a impressão. Então quando você faz isso, o relatório ele vai ser gerado, vai aparecer aqui em relatórios atuais. Quando você voltar, não vai ter nada de relatório aqui na fila. Simplesmente já está na impressora e você pode pegar esses papéis e ir para a sua reunião. Então aqui eu vou pedir para executar o relatório. E aqui ele vai mostrar o inventário atual. Então eu dou 2 cliques, já vai aparecer aqui para mim do lado direito. Aqui eu tenho alguns recursos. Aqui eu tenho a opção de salvar esse relatório. Toda vez que eu salvo um relatório no PigChamp, ele já vai salvar em PDF. Mas tem alguns relatórios que eu posso mandar para o Excel também. Eu posso abrir ele em outra extensão. Mas aqui eu vou estar salvando ele como PDF, já é automático isso aqui. Quando eu quero mandar, por exemplo, para o Excel, eu vou, se for, por exemplo, um relatório de cálculo, eu vou clicar aqui na lista de rastreamento e já vai aparecer o ícone para mim do Excel. Então, basta eu clicar aqui e depois eu vou conseguir abrir esse relatório dentro do Excel. Então, é muito tranquilo isso aqui. Depois, nós temos a opção de enviar este relatório por e-mail. Então, para isso, basta que a pessoa do TI configure o seu SMTP, configure a porta e você vai estar enviando o relatório direto por e-mail. Depois, você tem aqui a opção de colunas disponíveis e colunas exibidas. Você pode tirar alguma coluna dessas aqui. Para isso, basta que você venha aqui e joga aqui para coluna disponíveis. Ao invés de deixar ela em colunas exibidas, você vai jogar ela aqui para colunas disponíveis. E você pode fazer o contrário também. Você quer, por exemplo, a descrição da granja. Você clica aqui da coluna disponíveis e joga mais essa informação para a coluna exibida. Então você pode fazer isso com qualquer um desses campos.
Tanto você pode disponibilizar no relatório, você pode exibir isso aqui no relatório, como você pode tirar do relatório e deixar para a coluna disponível. Eu deixo disponível, mas eu não estou usando. Então, isso aqui é bem simples de estar fazendo. Aqui depois eu tenho essa opção aqui para mostrar toda a página. E aqui eu tenho a opção de ajustar a largura da página, que é o que a gente sabe, eu prefiro trabalhar dessa forma. Aqui eu tenho o zoom, eu posso estar aumentando isso aqui para ficar melhor a visualização, como eu posso também diminuir, para caber mais resultado aqui na tela. Aqui eu vou para a primeira página, aqui eu vou para a página anterior, na seta da direita eu vou para a próxima página, e nessa setinha com a barrinha eu vou para a última página. Então aqui eu vou deixar na primeira página, vou aumentar um pouco o zoom. E aqui eu tenho a opção de filtro. Então, quando eu clico aqui no filtro, eu tenho vários itens. Então, por exemplo, eu quero filtro com data, com entradas. Entradas, por exemplo, maior, igual a uma determinada data. Eu venho aqui e coloco esse filtro. Então, eu tenho vários itens de relatórios. E aqui eu tenho vários operadores. Eu tenho o operador igual, eu tenho o operador diferente, que é esse sinal de menor e maior. Eu tenho o operador maior, o maior igual, o menor igual, o like, que é semelhante. Eu tenho o between, que é entre, que seria o intervalo, o que é o nulo, o que não é nulo e o que é nulo. Então, o que seria esse not nulo? Então, aquele item que tem informação. O que é snow? Que é o que é nulo, que tem branco. Então, por exemplo, eu informei uma morte. Essa morte eu não coloquei a causa. Então, é uma causa que está em branco. Ela é nula. Aquela que eu informei que a causa da morte, por exemplo, ela não é nula. Então, aqui é muito tranquilo, a gente vai estar vendo isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas aqui está me mostrando que eu tenho aqui propriedades, que é onde eu pedi o relatório. Alguns relatórios do PigChamp, quando eu clico em propriedades, ele permite eu alterar, sem eu ter que pedir o relatório de novo. Então, eu posso, por exemplo, eu tirei o primeiro relatório por grupo, depois eu quero pôr barracão subdivisão, depois eu quero por silo. Então, ele me dá essa opção. Isso é, claro, de acordo com o tipo de relatório, que não é o caso desse relatório inventário atual. Aqui ele está me mostrando o relatório e aqui eu estou mandando para a lista de rastreamento. Então, isso aqui, se eu quero uma lista, se eu quero jogar isso aqui para o Excel, eu tenho todas aquelas informações e mais algumas aqui na lista de rastreamento. Joguei para a lista de rastreamento, significa que eu quero carregar isso no Excel. Para mim carregar isso no Excel, eu vim aqui e vou salvar. Então, por exemplo, inventário. Eu vou dar um nome para ele de inventário. Aqui eu estou salvando no E, mas poderia ser em qualquer pasta, em qualquer local. E aqui eu venho aqui no Excel e vou buscar esse arquivo lá dentro do Excel. Então, eu vou aqui abrir, vou achar o E, vou classificar por ordem. Aqui eu tenho que marcar que são todos os arquivos, porque a extensão dele é CSV. Então, para aparecer para mim, eu tenho que colocar que são todos os arquivos. E aqui está para mim o inventário. E aqui estão todas as informações que eu tenho no relatório e mais algumas. Aqui ele me mostra todas as colunas, tanto as colunas exibidas como as colunas disponíveis. E naquele relatório está somente as colunas exibidas. Então, se você precisa desse relatório no Excel, o processo é muito simples. Só não esquecer que o tipo de arquivo são todos os arquivos. Você não pode deixar que é só arquivos Excel, senão o relatório não vai aparecer, porque a extensão dele é CSV. E para aparecer no Excel, a extensão seria .xls. Então, aqui eu vou fechar, não vou salvar, e vamos voltar lá para o PigChamp. Então, aqui nós temos o relatório.
Aqui no relatório, nós temos a análise de inventário atual, a identificação da granja, com o código da granja e o nome da granja, me mostra a data que foi gerado, que foi hoje, dia 3 de outubro, no calendário de 1000 dias, hoje é 15.712, e 12.013 animais ocupando 15 barracões, nessa data de 709, ou seja, no dia 30 de setembro. Aqui eu posso estar movimentando essas telas. Aqui eu posso arrastar do jeito que fica melhor para eu estar visualizando. E aqui ele vai me mostrar em todos os barracões qual o estoque de animais que tem. Então eu tenho aqui o barracão, no barracão 1, no barracão de recria, eu tenho um grupo. Nesse grupo eu tenho 1.781 animais. Entraram 1.798 na data de 3/5/2. Não tive nenhum descarte, nenhuma transferência negativa nem positiva, e eu tive 17 mortes. Então, 1.798 menos 17, 1.781. A data estimada de saída é 4/7/2 e até agora a mortalidade está em 0,95%. Nós temos o outro barracão, que é do grupo 020-071, tem 900 animais, e aqui ele está me mostrando o resumo. Olha só, foi alojado em 366, entraram 916 animais, morreram 16, então eu tenho 900. E assim por diante. Então aqui eu tenho todos os lotes, todos os barracões, e aqui está me mostrando quantos animais que eu tenho. Aqui eu vou para a página seguinte, a mesma coisa, ó, o barracão, o grupo, a data inicial, quantos entraram, quantos morreram e o saldo. E a porcentagem de mortalidade também. Aqui mais para frente, ele me mostra a idade desses animais. Olha só a idade dessas mortes. 59 dias, 59 dias de idade, a idade média estimada era 93 e o peso estimado foi de 49,92. Então ele me mostra o histórico completo. Ele não me mostra só o inventário atual. Ele me mostra a mortalidade, o percentual de mortalidade, qual foi a idade dessas mortes, qual foi a idade média estimada e qual o peso médio estimado desses animais, desse estoque de animais que tem aqui hoje. Isso de acordo com a curva de crescimento. Nós temos a análise de mortalidade no crescimento. Aqui eu tenho o período, eu vou informar o período. Aqui está analisando as mortes entre 614 e 704. 614 foi que data mesmo? Foi dia 27 de junho. Então, eu vou deixar aqui 614 até 704, que foi quinta-feira, dia 25 de setembro. Aqui eu vou pedir para ele exibir para mim o resultado por histograma de morte por causa e o histograma de morte por idade. E eu quero que ele liste as mortes também. E as mortes serão distribuídas nesses períodos aqui. Menos que 18, de 19 a 21, de 22 a 35, de 36 a 56, de 57 a 77 e assim por diante. Então, eu vou pedir para executar esse relatório. Aqui já foi gerado. E aqui ele está me mostrando que foram 478 mortes nesse período de 614, a 704. Aqui ele me mostra o número de mortes no eixo Y esquerdo. Ele está me mostrando aqui o número de mortes. Aqui no eixo X, ele me mostra a causa dessas mortes. E aqui nas barras ele está me mostrando qual o percentual. Então, do total de mortes, 0,4% foi artrite, 16,1% foi refluxo, 11,5% foi diarreia, encefalite foi 3,3%, epidermite foi 4,2%, hérnias 5,9% e assim por diante. E aqui ele me mostra um resumo.
Qual foi o número de animais que representou essa taxa aqui de 0,4? Foram 2 animais. Qual foi a idade média desses animais? 87,8 dias. Quantos animais de refúgio que morreram? 77. Qual a idade média desses leitões de refúgio? 49,7. Então, esse relatório ele é bastante interessante porque, além de eu ver as causas de morte, é possível eu ver também a idade desses animais. Aqui na próxima página, eu tenho o número de mortes no eixo Y esquerdo, e aqui embaixo, ao invés da causa, eu tenho a idade. Então, 19,21, qual foi o percentual? Foi de 0,6. De 22 a 35, representou 20,5% das mortes. Os animais de 36 a 56 foram 43% de mortes de animais na cidade. 13,4% são animais entre 57 e 77 dias de idade e 1,5% de animais entre 78,98%. E assim por diante. E aqui ele me mostra novamente a quantidade de animais. Então aqui eu tenho 2 animais que morreram entre 19 e 21 dias e a idade média ficou em 20,1. Então aqui eu tenho o intervalo e aqui eu tenho a média. Aqui também a quantidade de animais. Aqui eu tenho o intervalo, 22 a 35, mas a média ficou em 28,4. E assim vai seguindo. Depois nós vamos para a próxima página. E olha só, na próxima página nós temos a lista desses animais. Então, ele me mostra em gráficos, por idade e por causa, e aqui ele me mostra a lista. Quem são esses animais? De onde são esses animais? Qual o grupo que pertence a esses animais? E qual a data que morreu esses animais? Então, fica assim, é um relatório que fica bastante interessante, porque se eu tiver qualquer dúvida, eu tenho uma lista para eu poder checar. Aqui eu tenho ainda a opção de colocar um filtro. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar um filtro para uma determinada causa. Então, eu vou informar aqui, causa igual refúgio. Eu vou adicionar o filtro, aplicar e OK. Então, aqui eu tenho a lista das causas por refúgio. E aqui eu tenho também os gráficos, só da causa refúgio. Então, aqui eu tenho a causa refúgio, olha só. E aqui na página seguinte, eu tenho a idade. Então, olha só, isso aqui é bem interessante. Os animais que morreram por causa de refúgio, olha só, 22,35 dias de idade, que representou 57,1%. 21,4% são animais entre 36 e 56 dias de idade. 14,3% são animais entre 120 e 140 dias de idade. E 7,1% entre 141 e 161 dias de idade. E aqui ele me mostra o total. Quantidade de animais e qual foi a idade média. Como eu disse antes, o intervalo foi de 22 a 35, mas a média fechou em 28,5. O intervalo de 21,4% das mortes por refúgio foi de 36 a 56, mas a média fechou em 42,8. Então, esse gráfico ele fica bastante interessante. Quando você coloca filtro, fica melhor ainda. Quando eu clico aqui em exibir somente dados filtrados, ele me mostra o filtro que eu informei e ele me mostra as demais causas. Então, dessa forma, fica melhor ainda. Porque aqui eu estou visualizando o filtro, que é nessa cor mais escura, e nessa cor mais clara, as outras causas. Então, além de eu visualizar o que eu filtrei, eu consigo visualizar as outras causas também. E aqui é a mesma coisa.
Então, esse relatório fica bastante interessante mesmo e fica muito bom. E, inclusive, dá para você filtrar outras coisas. Aqui, por exemplo, vamos filtrar aqui a idade média maior ou igual a 50. Eu não quero a idade média menor que isso. Vem aqui, aplique e OK. Deixa eu só desmarcar isso daqui. Olha só. Então, aqui, ele está considerando só a idade média maior ou igual a 50. Então, é muito simples de você colocar esse filtro, não tem segredo, e você filtra da maneira que você achar melhor. Você tem tudo isso aqui para filtrar. Barracão, causa, data da morte, descrição da granja, o grupo, se você quiser um grupo específico, a idade média, os leitões mortos, o peso médio e se o animal foi sacrificado. Então, tem bastante maneiras de você estar tirando esse relatório e colocando filtro. E é por isso que eu recomendo que você, quando gerar um relatório, se você vai para uma reunião, você salvar, colocar esse relatório aqui em relatório salvo. Porque na própria reunião você pode ir colocando filtro. Porque às vezes você tem um relatório impresso e às vezes alguém questiona. Mas e como que está a idade média maior que 50? Como que está a causa de remoção por refúgio? Como que está a causa de morte por exemplo, por prolapso? Então, tudo isso aí é coisa que você consegue fazer o filtro na hora. Então, você estando com relatórios aqui em relatório salvo, esse filtro você faz naquele momento. E é muito rápido. Essa granja aqui, por exemplo, é uma granja que realmente existe, não é uma granja fictícia. E essa granja, ela tem o quê? Ela tem 62.363 locações. Então, ela tem muita informação e o tempo que a gente gasta para colocar um filtro, para gerar esse relatório novamente com esse resultado que eu filtrei, é muito rápido. Então, vale a pena o cliente ter esse relatório salvo. Se vai para uma reunião, leva esse relatório salvo. E lá você vai poder colocar filtro e é muito rápido e o relatório já vai estar ali gerado. É só realmente você colocar o filtro. Depois nós temos aqui as